autoridade de filha amada, com a mão no seu coração. Cante isso. O vento impetuoso vem neste lugar, fortalece o que é fraco com teu poder. Abre o céu, meu Pai, sopra hoje aqui, vem Espírito Santo. Ó vento impetuoso, mais uma vez. Ó vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco com teu poder. Rasgue o céu, meu Pai, sopra hoje aqui, vem Espírito Santo. Eu queria que você colocasse sua mão direita ou sua mão esquerda no ombro da pessoa que está do seu lado. Se você está no lugar sozinho, sozinha, procure alguém. Não fique só nessa oração. Mesmo que você volte para o seu lugar, procure alguém. E vamos cantar do início. Minha alma tem sede. Minha alma tem sede. Vá cantando isso com o Ministério de Música. Meu Deus, Minha alma suspira por ti. suspira por Feche seus olhos e vá cantando isso. Minha alma tem Minha alma sede. tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira Minha por alma ti. suspira por ti. Sopra em nós. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Somos teus Pai. filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Canta, povo de Deus, ó vento impetuoso. Ó vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco com teu poder. Rasgue o céu, ó meu Pai, Vem Espírito, sopra hoje aqui, vem renovar. vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Ó vento impetuoso, vem nesse lugar, Vem nessa fortalece o que é fraco com Vem sobre nós essa manhã, Espírito. rasgue o céu, ó meu Rasga o Pai, céu, Senhor. sopra Vem sobre hoje nós. aqui. Vem nessa manhã Vem com tua força. Espírito Vem advogado. Santo. Vem paráclito do Pai. Vem prometido. O ministério pode ir cantando bem baixinho ao vento impetuoso. E você no seu lugar vai pedindo só isso. Vem Espírito Santo. Você vai rezar isso. Feche os seus olhos. Jaciara, eu não consigo fechar os olhos. Baixa a sua cabeça. Essa será a sua oração nesse primeiro momento. Vem Espírito Santo. Feche os olhos, deixa o olho baixo, fica com o olho aberto, mas reza somente isso. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Só isso. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Abra a sua boca, diga isso, externe isso. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Não deixa, meu irmão. Você não saiu de sua casa hoje para vir brincar de oração. Você não saiu da sua casa hoje para vir passear, porque você não tinha outra coisa para fazer. Não. Deus quer fazer
você nessa manhã uma experiência com Ele, uma experiência de alegria, uma experiência de vida nova, uma experiência de amor. O Espírito Santo é a nossa alegria, o Espírito Santo é a alma da igreja, é a alma do coração de Deus, é a força de Deus que move a terra hoje. Reza isso. Vem Espírito Santo, 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 sopra hoje, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Olhe para a pessoa que está do seu lado. Se você tiver em 3, em 4, diga para ela: Pentecostes é hoje. Pentecostes é agora. Pentecostes é na minha vida e é na sua vida. Pentecostes é hoje. Pentecostes é nessa manhã. Pentecostes é para mim. Pentecostes é para você. Pentecostes é para minha família. Pentecostes é para sua família. Amém? Olha para cá agora. Bendito seja Deus pelo dia de hoje. Glória a Deus. Aleluia. Por que vocês aplaudiram pelo Pentecostes? Pentecostes é hoje. Uma das experiências mais bonitas que eu vivi na minha vida foi a experiência de ter ido ao cenáculo, onde aconteceu o primeiro Pentecostes. Nossa, não há experiência mais bonita, não é do lugar, mas é do que aconteceu naquele lugar. Gente, imagina, ontem eu partilhava com vocês sobre o amor de Deus. E eu partilhava e vocês viram, a gente foi acompanhando a história da criação do mundo. Antes, o Espírito de Deus, eu costumo dizer que o Espírito Santo é a alma de Deus. É a vida que brota em Deus. Sempre eu acredito que vocês conhecem isso. Quem é da renovação carismática conhece muito mais. Quem não é da renovação, procura conhecer. Vocês já ouviram falar da novena da Beata Helena Guerra, sim ou não? Quem já fez a novena da Beata Helena Guerra? Quem nunca fez a novena da Beata, nunca fez, tarefa de casa, começa a novena da Beata Helena Guerra. É a novena do Espírito Santo. Eu vou contar um segredo para vocês. A novena da Beata Helena Guerra, para mim, é o meu SOS de oração. Todo cristão, ele passa por aquele momento o quê? Que ele acha que a oração não está fluindo, que ele acha que não consegue rezar, que ele acha que está tão corrido e que ele acha, é o cristão que acha, né? A gente vive muito de achismo, eu acho, né? Eu acho que Núbia não vai com a minha cara. Eu acho que Núbia me acha uma pessoa chata. Eu acho. Então, os cristãos, eles vivem muito de achismo. Eu acho, né? Quando a gente vai conhecer a história, a gente vai vendo que não é do jeito que a gente pensa. E aí a gente vai caindo do cavalo, né? Vai tripudiando, caindo. E a gente, eita, eu pensei errado. Mas existe um momento na vida do cristão que ele está dessa maneira. E eu lembro e eu sei que muitas vezes eu recorro à novena do Espírito Santo. A novena do Espírito Santo da Beata Helena Guerra, ela vai trabalhar dentro de você uma certeza que eu e você precisamos ter. O Espírito Santo habita em mim. Minha gente, olha que mistério que a gente não consegue entender
se a gente for ler, vai estudar, eu vou estudar esse mistério, você não consegue. Veja, um Deus que cria tudo do nada. Por isso que Ele é Deus. Ele cria do nada, Ele cria detalhadamente, Ele sabe que cores usar, como usar, o tamanho que usar, a forma que vai usar, o local que vai ficar. Ele cria com a palavra. E depois Ele cria esse homem e Ele coloca dentro desse homem. Eu já li alguns artigos, já estudei sobre isso. E diz que Deus, num dos livros, ele diz que Deus deu a Adão uma inteligência a mais, para que ele pudesse ordenar aquele lugar, para que ele pudesse dar nome às coisas daquele jardim. Olha que Deus é esse, Ele dá ao primeiro homem uma inteligência a mais, para que ele use daquele jeito que Deus quer. E aí depois que Ele cria aquele homem, Ele coloca dentro do coração do homem a mesma coisa que tem dentro do coração dele. E aí a gente vai fazer um pulo, vamos pular para hoje. Quando eu tenho essa certeza da presença do Espírito Santo, do Espírito que pairava naquele mundo escuro, é o mesmo que está dentro de mim. Olha, o Espírito, a alma de Deus está dentro de mim. Só que a palavra vai dizer lá em 1 Coríntios que a gente não sabe o quê? Quem conhece essa palavra? Não pode falar. Que nós não sabemos o quê? Orar como convém. Aí o que é que acontece? Veja que coisa. A gente entende como é que está dentro de mim. Acompanha meu raciocínio. Está dentro de mim o Espírito de Deus. Eu não sei orar. O Espírito de Deus que está dentro de mim, Ele sabe o que eu preciso, e Ele mesmo pede ao Pai por mim, não sou eu. Não é, logicamente a gente não consegue entender isso. Eu chego a me emociono todas as vezes que eu faço a novena, e não só quando eu faço a novena, quando eu vou rezar ao Espírito Santo. E viver a experiência de Pentecostes na Terra Santa foi como se eu lembrasse, meu Deus, eles estavam nesse ambiente. Quando Jesus morre na cruz, os discípulos ficam desolados. Eles ficam desolados. Mas há entre eles alguém que já era transbordante daquele Espírito, que a gente vai falar mais tarde sobre ela, na minha fala da tarde. Ela já estava com eles, ela já estava lá, porque a primeira pessoa a ter a experiência de Pentecostes foi Maria. Ela já era cheia. Como é que uma mulher chega na casa da prima, quando abraça a prima, o sobrinho é batizado dentro do ventre da prima? Que mulher é essa? Que abraço é esse? O seu abraço é um abraço que alegra ou é um abraço que deixa a pessoa pior do que está? Porque o mesmo Espírito que estava em Maria está em mim e em você. E quando eu tomo posse dessa certeza, meu Deus do céu, o mundo que se cuide.
Quem está colocando minha família em desordem, que se cuide. Porque quando eu tenho a certeza de que o Espírito de Deus, a alma de Deus, sabe a necessidade da minha alma, não tem outra coisa se não for a vitória. E Maria, ela vai, e há também alguns questionamentos. Por que Maria, se já era cheia do Espírito Santo, por que ela estava no cenáculo naquele dia? O que Maria estava fazendo naquele dia? Para que ela estava lá, se ela já estava repleta, ela já era transbordante do Espírito? E claro, os estudiosos, eles vão detalhar isso. O que Maria fazia naquele lugar? O que vocês acham que Maria fazia naquele lugar com aqueles homens? O que Maria fazia lá? Maria estava preparando aqueles homens para ter também a mesma experiência que eles tiveram, que ela teve. Ela preparava. E o mais bonito, olha, e deixa eu dizer uma coisa a vocês, claro, a minha palestra ela tem hora para acabar. E não dá para a gente falar tudo o que tem na palavra, mas tudo está na palavra, hein? Lá nos Atos. Eles começam, por meio de Maria, eles estavam com medo, como eu e você temos medo. Mas eles buscam em Maria o caminho para enfrentar aquele medo. E quando eles buscam em Maria, que Maria prepara eles para aquele momento, a palavra vai dizer, eles começam a orar, como nós estávamos há pouco cantando e rezando. E eles, ao começar a orar, de repente, o que é que começa a sentir? O quê? Um vento, o quê? Impetuoso. Foi mesmo que ontem à tarde. Foi mesmo que hoje de manhã já. Mesmo de hoje de manhã, mesmo de agora a pouco, um vento impetuoso. E o vento impetuoso vai do lado e do outro, naquela sala fechada, naquele cenáculo. Porque esse cenáculo, ele não era uma sala aberta, era uma sala reservada. Era um lugar reservado e eles estavam lá. Mas estava acontecendo um movimento em Jerusalém, naquele lugar. E aí, quando eles estavam rezando, de repente, eles veem o quê? Eles veem o quê? O que é que eles veem? Como o quê? Eles veem isso aqui, ó, que tem no cartaz de vocês, ó, como línguas de fogo, saindo daquele vento. E eles não entendem como é que essas línguas, e eles veem as línguas saindo daquele vento e vai repousando em cada um. Vai repousando em cada um a quantidade que quer. E quer que eu diga uma coisa? Para a gente não se achar nada e também não se achar lá em cima, que o vento, ele foi sendo conduzido da mesma forma que aquelas labaredas foram conduzidas. Só que tinham pessoas que recebiam outro recebia 2, outro recebia muito, o que tinha recebido 1 recebia de novo. Mas Jaciara, por que isso? Porque eram os dons do Espírito. E o que é que isso quer dizer para nós? Que Deus deu o dom que Ele quis. Ponto. O dom que você tem. Hoje a senhora não tem dom nenhum. Não venha dizer isso. O dom que você tem, os dons que você tem, foi Deus que quis dar. Mas Jaciara, o meu dom é somente de arrumar minha casa e cuidar da minha família. Ai meu Deus, eu
eu estou estagnada. Porque só com esse dom, já a gente chega no céu. Só com o dom de cuidar da casa e dos filhos, a gente chega no céu. Só com o dom de arrumar bem uma mesa para uma família almoçar, a gente chega no céu. De saber que hoje eu posso arrumar minha mesa, porque um dia eu não consegui, eu não tive na minha casa, o meu esposo teve uma história que não teve. Eu estou contando assim exemplos, não é a realidade. Nossa, eu estou dando exemplos. Só de arrumar a casa já é um dom que Deus deu. E o Espírito Santo, ele é dessa forma. Deus dá o dom que ele quer. Oxe, fulano tem o dom de cantar. Meu Deus, eu tenho inveja. Não, eu não posso ter inveja do outro porque o outro tem o dom de cantar e eu não tenho. Só que o outro, ele não tem todos os dons do mundo. E foi essa a beleza do Espírito Santo em Pentecostes. Só, meus irmãos, que eles receberam naquele lugar o dom de orar em quê? Em outras línguas. Mas era uma língua até então desconhecida por eles. Olha, só que estava acontecendo uma festa em Jerusalém. E as pessoas, tinha muita gente. Eles eram poucos naquela sala fechada. E quando acontece esse movimento, o povo que estava no entorno, o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Eita, eles estão falando na minha língua. Eles estão falando, e conta-se que ali houve um grande batismo, resumindo toda a história, porque isso está na palavra. Lá nos Atos dos Apóstolos, pode ver que você vai encontrar nas entrelinhas isso. E aí, aquele povo que estava visitando Jerusalém, naquela festa, começa a ouvir aqueles homens que estavam naquela sala secreta a rezar na língua deles. E eles começam a entender o que eles estavam falando, sem eles saberem a língua daquele povo. E quem faz isso se não for o Espírito Santo? E quem faz um movimento desse se não for o Espírito Santo? Porque nós precisamos entender, meus irmãos, que na vida da gente, Deus age como quer. Às vezes a gente, eu já rezei tanto, rezei tanto, rezei tanto, e essa graça não acontece. Sabe por quê? Primeiro, ou a gente ainda não está pronto para receber a graça, e Deus está nos preparando, ou aí a segunda parte. Querem saber ou não? A gente está rezando de forma errada. Vou partilhar um testemunho pessoal. Lá na nossa família, a minha casa, nós estávamos há muitos anos rezando por uma causa da minha família. E a gente rezava, e eu fazia novena, e eu participava de missa, e eu acordava de madrugada, meu esposo do mesmo jeito, e a gente rezava. E muitas vezes, assim, como a gente é missionário, o povo conhece a gente, as pessoas sempre pedem orações a gente. Como pedem orações a vocês? Então o povo sempre pedia orações, às vezes até o pessoal muito doente pedia oração. E eu sempre rezava, ou às vezes pedia oração por alguma causa. Pedia que eu rezasse, eu rezava. E depois a pessoa mandava mensagem: a Ciara resolveu, deu tudo certo, ficou curada, melhorou. Fazia isso. E eu dizia, graças a Deus, que Deus está ouvindo também a minha oração. Mas essa causa não tinha nada. Imagina você rezar e jogar água no balaio e não acontecia nada. Tem alguma coisa errada. Eu estou fazendo alguma coisa errada. E eu conversava com meu esposo sobre isso. A gente está rezando de forma errada, ou Deus não quer. Eu me debruçava. E um dia eu cheguei para o Senhor, conversando com Ele, e eu disse: Senhor, eu sei que o Senhor sabe que a gente precisa dessa situação ser resolvida. E eu fui colocando para o Senhor porque eu achava que essa situação precisaria ser resolvida.
por conta disso. E sabe qual é o problema da gente? É porque muitas vezes a gente conversa com todo mundo das situações da gente. A gente pede opinião a toda. O que é que tu acha? Eu estou querendo ir para Miami. Meu Deus, não sei nem onde fica. Eu quero ir para Miami. Só que eu tenho que trabalhar o ano todo. O que é que você acha? Eu vou, não vou? Eu divido em 1000 vezes no cartão de crédito. Eu pergunto a todo mundo. Mas eu não vou no dono, na fonte. Eu falei ontem sobre a oração da mãe. E algumas pessoas falaram comigo sobre isso. Da importância, porque quando a gente tem a maturidade espiritual de entender a força interior, não estou falando da mãe agora não. O jovem, que eu vi uns aqui, o jovem, o pai, a mãe, o vô, a avó, todo mundo, quando nós entendermos a força interior que há dentro de nós, a gente aprende a perguntar direto na fonte. E eu me lembro que eu disse, o Senhor sabe para que a gente precisa. Já é muito tempo, já faz muitos anos que a gente vem rezando por essa causa. E o Senhor não dá uma resposta. Aí vem o estralo. Não tem uns estralos que vêm. Eita, isso eu não fiz. Aí eu me lembro que foi quando eu fiz a primeira vez a novena da Beata Helena Guerra. E na novena da Beata Helena Guerra, eu pedia ao Espírito Santo, veja só, estou dando uma dica que eu não dou a todo mundo não. Eu pedia ao Espírito Santo que me desse as palavras certas para eu pedir por essa causa. Minha gente, eu estou com uma dor de cabeça terrível, não estou. Toma um Dorflex, com 15 minutos a dor passa. Passa ou não passa? Tem remédio que é assim, né? Tem remédio que não passa. Eu comecei a fazer a novena pedindo ao Espírito Santo que me desse as palavras certas para rezar por essa causa. Porque eu já tinha feito tudo que eu podia fazer. Já fazia muitos anos. Minha gente, parece que foi assim. Sabe uma coisa quando cai como uma luva? Aí veio 2 palavras. Está lá anotado no livro, em casa. 2 palavras. Quando vieram essas 2 palavras, meu Deus do céu. Quando as 2 palavras vieram, não demorou um mês não. Do nada, a situação se transformou. Porque eu comecei a rezar da forma certa. E eu quero dizer para você nessa manhã, pode ser que tenham milagres, que tenham graças, que tenham causas na sua vida e na sua família, que ainda não tenha sido resolvida porque esteja faltando a palavra certa. Ô Jaciara, mas não é hipocrisia da gente esperar, ter que procurar uma palavra certa para rezar por uma causa. Se Deus sabe tudo, Ele não está dentro da gente? Ô meus amados, lá no livro do Gênesis, Deus criou tudo. Mas Ele deu uma inteligência a mais a Adão para ele fazer a parte que lhe cabia. Então, o milagre na minha vida e na sua vida também precisa passar pelas nossas mãos. Muitas vezes nós queremos que Deus faça tudo, mas eu também preciso andar alinhado. Eu preciso ver o que na minha vida, na minha história, no meu trabalho, com a minha família, com meu esposo, com a minha esposa, com meus filhos. O que é que precisa ser alinhado? O que é que precisa ser alinhada? Alinhado lá na casa. Lá onde ninguém vê. Lá onde ninguém percebe. Lá onde ninguém sabe. Ontem Núbia disse assim... Como foi, Núbia, que tu falou? Não me diga o que vocês fazem quando estão escondidos. Foi isso? Não me diga o que vocês fazem quando vocês estão escondidos. É lá mesmo, naquele escondido, que eu preciso estar alinhado. Imagina, eu vou chegar na sua casa. Como a senhora se chama? Suzy. Eu tenho uma amiga que chama Suzy. Suzy, posso chamar Suzy ou Dona Suzy? Suzy. Suzy, eu vou para a sua casa hoje. Eu vou almoçar, você está aqui, eu vou do nada.
Você vai fazer o que logo? Vai dizer, não, Jaciara, você vai. Tá? Vai assim, o coração vai estar livre, dizendo isso. Vai botar logo o quê? Eita, logo hoje que é o RO. Logo hoje que eu vim para o retiro e não preparei nada. Eita, logo hoje que eu saí nas carreiras, deixei o banheiro para lavar de noite. Ou as donas de casa não é assim. Porque quando eu vou dar aula, às vezes de manhã, se der tempo, a gente lava os pratos de noite. Senão, a gente só lava quando chega. É ou não? Ou é só lá em casa desse jeito? Acho que é só lá em casa, né? No Recife. É, só lá em casa. Porque lá em casa é dividido as funções. Eu, meu esposo e os meninos. Os meninos também estendem roupa, arrumam a cama, faz tudo. Tem que botar para fazer, não tem quem faça. E papai e mamãe tem que ensinar os filhos a fazer essas coisas. E os maridos de plantão que estão aqui também tem que ajudar a esposa. Que meu esposo, ó, ajuda. Aprendeu a vida dele. Isso aí dignifica a vida familiar. E aí, do mesmo jeito, meus irmãos, é na vida interior. Eu não posso ir para a casa de Suzy, não tenho direito. Ela não tem o direito de me receber se ela não estiver pronta. Como é que eu vou para a casa dela? É a primeira vez que eu não vou na casa dela. Há a preocupação de quê? Eita, será que a senhora vai gostar? Eita, eu poderia ter colocado aquele lençol. Ah, eu vou esconder as coisas. Não. Mas a gente quer fazer para visita. Assim é com a vida interior. Assim são com as graças e os milagres que a gente quer. Eu tenho o testemunho de uma moça. Uma amiga minha, eu estava entrando em trabalho de parto da minha segunda filha. Só que aí eu não tinha muito essa questão de estar postando tudo, né? Cada passo um flash e posta, eu não tinha muito isso. E eu lembro que uma das amigas desse grupo, ela mandou uma mensagem para mim. Eu estava entrando em trabalho de parto, já estava no hospital. E ela disse para mim assim, Jaciara, reze pela filha de menina, de fulana. Porque foi descoberto um câncer na coluna e ela está em cima de uma cama e o médico já desenganou a família. Disse isso, eu disse, eita, menina, eu não sabia disso não. Fiquei conversando, eu não sabia disso e eu vou rezar. Só que eu estou entrando em trabalho de parto e eu não consigo dar atenção a você, porque muitas dores, né? Parto normal, muitas dores eu não estou conseguindo. Eu queria que a menina saísse. Aí ela, nossa, Jaciara, eu nem sabia que você estava grávida. Aí eu disse, não, já estou entrando em trabalho de parto, eu estou no hospital. E aí veio no meu coração de dizer para ela, né? Dizer assim para ela, diga para ela que procure outro médico. Procure outro médico, não fique somente com uma opinião, não. E depois, claro, depois de Annalise ter nascido, eu conversei com ela, tudo, e ela foi buscando. E uma das coisas que a gente vinha rezando muito é essa, minha gente, que a gente precisa levar também para a nossa vida. A última palavra é sempre de quem? Pronto, gente. E aí, sabe o que foi que aconteceu? O médico, realmente, ele desenganou a menina. Ela ficou na cama, ela fez cirurgia, ela fez todo o tratamento. E quando eu estava aqui, ela mandou para mim, a menina ficou totalmente assim, debilitada, mas a mãe lutando em oração, a família, os amigos, a força da oração comunitária, que às vezes o povo pede oração, a gente no grupo, a gente bota só a mão assim. Ou então a gente não diz nada, e a gente nem se lembra de rezar, não é não? E a gente se esquece que a força da oração do outro também nos ajuda. A moça ontem, a mulher ontem, estava contando um testemunho. Depois que meu marido faleceu, eu comecei a pedir oração para o povo. Por quê? Para que me sustentasse, para que eu tivesse a força para conseguir hoje rezar pelo meu filho. E eu estou dizendo também para você, por que colocar a mão no ombro? Por que olhar para o outro? Por que dizer ao outro, Pentecostes é hoje? Porque a sua força talvez seja a força que o outro precisa. E o resultado da menina? A menina casou, engravidou. A menina, ela mandou para mim, a menina fazendo a propaganda da casa nova. A menina ficou muito mais bonita do que ela é. A menina, ela se transformou.
E a mãe entendeu a força da oração. E os amigos começaram a rezar. Ela havia sido desenganada. Mas a mãe não se sustentou com o diagnóstico. E eu quero dizer para você, eu não estou falando somente de doença. Eu estou falando que dentro de Jaciara, dentro de Dulce, dentro desse ministério que eu estou encantada. Se fosse mais perto, Núbia, eu ia levar vocês tudo para Recife, para animar a nossa formação. Não, os nossos retiros. Olha, Deus abençoe o dom de vocês. Que dom lindo vocês têm. É uma harmonia muito grande. Eles parecem que estão dentro da pregação com a gente. Espetacular. Que Deus abençoe. Que Deus ajude vocês a permanecerem assim. E se eu não entendo que Deus escolheu eles para dar o dom de... Eu não tenho o dom de tocar. Eu não tenho o dom de cantar, não. Se eu viesse de novo, eu queria cantar, mas eu não tenho. Agora eu tenho o dom de fazer bolo, não tenho, não, Bea? De fazer bolo? Tenho o dom de fazer bolo. Você precisa descobrir que dentro de você há os dons que Deus deu. Há dons que Deus deu. Às vezes não é um dom de cantar, de pregar, não, gente. Eu disse ontem, eu sou tímida, eu morro de vergonha de falar. Nesse negócio me incomoda demais. A câmera me incomoda demais. Mas o nosso fundador, ele nos ensinou que quem obedece, permanece na graça. E quem não obedece? Deus me livre. Então é em nome da obediência que a gente vai. E eu quero dizer a você que assim, de tarde eu vou falar também sobre Nossa Senhora. Das experiências que eu tenho tido com ela. E que você também pode ter. Mas eu quero dizer a você que o Espírito Santo, ele mora dentro de você. É Ele quem vai lhe alegrar. Lá no livro de Ezequiel, nós já conhecemos essa história. Se você quiser pegar, você pode pegar. Eu vou fazer um breve resumo sobre a história. Fala dos ossos secos. Já ouviram esse texto, sim ou não? Dos ossos secos, ouviram ou não? Quem nunca ouviu essa história, levanta a mão. Eu não conheço essa história. Ezequiel capítulo 37, versículo 1. Ezequiel era um profeta, como Jeremias, como Isaías. Só que Ezequiel, ele surge no primeiro ano de Jerusalém. Logo no primeiro ano em Jerusalém. Jerusalém, aquela região de Jerusalém, ela já foi desconstruída 19 vezes e já foi reconstruída 20. Então foi logo na primeira desconstrução de Jerusalém que surge Ezequiel, um profeta que é certo, um profeta que é direto, porque o profeta, ele não enrola, ele fala a verdade, ele diz a verdade, possa doer em quem doer. Era isso. João Batista, por dizer a verdade, foi o quê? Degolado. Os apóstolos, por dizer a verdade, alguns morreram como? Muita coisa. São Lourenço, por ser cristão e defender a verdade, morreu como? Vocês sabem a história de São Lourenço? Ele faz o quê? Queimam ele de um lado, aí ele diz o quê? Vira o outro. Vira o outro lado para queimar também, que o outro não está assado não. Né? A gente ri, mas é verdade. Né? Santa Águeda teve o quê? Cortou o que dela? O que hoje para a mulher brasileira é a beleza. Corta os seios da mulher. Santa Baquita, Santa Luzia. O que é que eles fizeram com Santa Luzia, gente? Arrancam o que a mulher tem. Imagina, eu não posso ver.
Eu não sei a cor dos olhos de Suzy, eu não sei a roupa que ela está, não sei como ela está. E Ezequiel, ele chega nesse tempo. Só que esse tempo que ele chega, Jerusalém é destruída a primeira vez. Quando Jerusalém é destruída a primeira vez, o povo ficou desolado. O povo foi exilado daquele lugar. E eles podiam habitar em qualquer lugar naquela região. E ali eles poderiam estabelecer a vida, criar seu comércio, fazer sua plantação, colher. Só que o povo estava sofrendo. E é quando Ezequiel chega. Mas Jaciara, por que o povo sofria? Sabe por que o povo estava sofrendo, gente? O que acontece comigo e com você. O povo tinha saudade da vida religiosa que eles tinham. E eles tinham saudades do que eu estou em casa, da minha casa. Eles tinham saudade da casa que eles moravam. E eles tinham saudade da vida interior, da vida espiritual, da religiosidade que eles tinham em Jerusalém. E é quando Ezequiel aparece. Só que Ezequiel, por ser um profeta, ele recebia muitas moções de Deus. Porque o profeta, quando ele anda alinhado, ele sabe que tem uma hora que a oração dele não está fluindo. Ele tem que fazer o quê? Por que não está fluindo? Qual é a gaveta que está desarrumada ainda? É a confissão que não foi bem feita? É a leitura bíblica que eu não estou fazendo? É a Eucaristia que eu abandonei? Eita, eu acho que é a falta de perdão que eu não estou dando. Eita, eu acho que é a raiva. Naquele dia lá do trabalho que eu tive. Aí as coisas começam a desandar, né? Começa a desandar por aí. Eita, foi o feijão que eu botei com raiva, muito sal. Fiquei com raiva. Fiquei com raiva do menino. Mas às vezes o menino já está chateado porque a gente já não está bem. Que aí é outro retiro. Tem que dizer, a renovação é outro retiro para as famílias, não é para hoje não. E aí é quando eu vou falar da minha história pessoal. Que eu ganhei 2 presentes. Meus 2 filhos são autistas. Eu tenho 2 e os 2 são autistas. E eu tenho a mesma correria que vocês têm. Eu falo um pouquinho de tarde. Bem pouquinho. Porque senão não dá tempo. E aí Ezequiel ele chega. E se você for ler o livro de Ezequiel, você vai perceber que ele vai dizer muito assim, ó. A mão do Senhor desceu sobre mim, foi-me dirigida a palavra nestes termos. Ele vai falar sempre assim, foi-me dirigida a palavra, a mão do Senhor desceu sobre mim. Ele não vai falar dele. Ele diz o que Deus veio dizer a ele. E a palavra do capítulo 37, ele começa dizendo isso. A mão do Senhor desceu sobre mim. Ele me arrebatou. Eu fui entender o que é arrebatou. O que é uma pessoa arrebatada? Saiu do nada. Só que essa visão que Ezequiel tem, gente, é uma visão espiritual. Não é uma visão física, ele não é arrancado daquele lugar. É na oração que ele vê essa situação acontecer. A mão do Senhor, está lá, capítulo 37, versículo 1. A mão do Senhor arrebata ele daquela realidade e coloca ele num vale. O vale, na linguagem geográfica também, é uma planície, não é um planalto, não é na montanha, mas é num vale. Só que não é qualquer vale. Qual é a visão que Ezequiel vê daquele vale? Ele vê o quê? Ossos como? Secos.
Deus mostra para ele ossos secos. Está lá em Ezequiel 37. Mostra, ele tem a visão desse lugar de ossos secos. E do nada ele começa a ver em todos os lugares daquela planície. Deus vai mostrando ele vários ambientes daquele local com os ossos secos. E aí veja o diálogo de Deus com o profeta. Você também é profeta. Já a senhora, eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei cantar como esse ministro, eu não sei nem tocar. Como é que Deus vai falar comigo? Que é isso, gente? Deixe de subestimar a mão de Deus na sua vida. Deixe de achar que Deus não fala. Sabe por quê? Ontem eu disse que Deus criou pela palavra e que a palavra tem. Mude esse olhar de que Deus não fala com você. Se Deus não fala com você, coloque-se de joelho. Entra no teu quarto, tranca a porta e diz: Senhor, eu não saio daqui enquanto o Senhor não falar comigo. Ou pelo abraço, ou por uma música, ou por uma oração. É você e Ele. Não é você e o outro. A pregação, um retiro como esse é para ajudar você a rezar. É abrir seu coração assim, ó, rasgar. Vai começar a quaresma. Eita, tempo bom para Deus falar. E não é só de acordar com o freio, não, de madrugada, não. Pode também. Mas Deus também quer falar com você. Quero dizer a vocês, eu rezo muito com Santa Faustina. E Santa Faustina, ela diz no livro dela, tem coisas, escuta o que eu vou dizer. Tem coisas que Deus vai falar para você através do outro. Eu tenho certeza que tem coisas que Deus falou para você através de Núbia. Eu tenho certeza que Deus tem coisas que falou para você através de mim. Eu tenho certeza que Deus tem coisas que falou para você através de um ministério de música. Mas a maior certeza que eu tenho, que Santa Faustina me ensinou, e eu quero dizer a vocês, que tem coisas que Deus vai falar diretamente a você. Ele não vai falar por ninguém, Ele vai falar por você. E a primeira coisa que Ezequiel diz, Ezequiel olha, Deus vai dizer a ele. Deus pergunta a ele: Filho do homem, poderiam esses ossos retornar à vida? Olha, Deus, meu tempo está terminando, né? Já? Poderiam esses ossos retornar à vida? Deus ir perguntar ao homem, gente. Deus perguntar a você: Dulce, tua família tem jeito? Ele sabe que tem. Deus perguntar a você: olha, a situação que você está rezando pode ser resolvida? Ele pergunta, ele sabe que tem. E Ezequiel vai e diz: é o Senhor quem sabe. Está lá na palavra, pode ler. É o Senhor quem sabe se tem jeito ou não. Não sou eu. Está no seu controle. Está na sua mão. E aí Deus vai mais adiante e diz para ele: Filho do homem, profetiza sobre esses ossos. Aí olha como é o que eu comecei a dizer a vocês. O Espírito, ele mora dentro de nós. E a gente não sabe rezar. Muitas vezes eu não sei rezar. Eu estou falando com vocês, mas eu não sei falar. Eu não sei rezar. O dom é dele, é ele que faz. A gente só usa, só está aqui de ser canal, só cano, mais nada. É tudo dele. E aí ele diz assim, veja, Deus diz para ele: profetiza sobre esses ossos. Mas a tua oração vai ser dessa forma. E Deus vai dizendo a ele como ele deve rezar. Está aqui na palavra. A palavra é clara. Profere um oráculo. Depois, e aí ele vai dizendo que palavras Ezequiel deve rezar por aqueles ossos. E quando o profeta começa a dizer o que Deus quer naquele lugar,
ele vê espiritualmente os ossos se juntando, o corpo criando músculo de novo, mas ainda continuava sem vida. Aí Deus viu essa parte e viu que Ezequiel percebeu e diz assim: agora, filho do homem, que tu já profetizou sobre os ossos secos, profetiza agora onde? Onde foi que ele pediu, que Deus pediu para ele profetizar? Ele já profetizou nos ossos. Profetiza agora, filho do homem, ao espírito desses ossos, a alma desses ossos. Diz para elas, sabe por quê, gente? Porque o Espírito Santo é a alma da gente. Se o Espírito Santo não está em mim, não está em você, a gente acorda de manhã, não, a gente tem força. Cadê a professora do ensino médio? Tem força para dar aula hoje aos jovens? Não tem nem as crianças. Quanto mais aos jovens. A gente não tem força para ir trabalhar. Eu preciso entender que o Espírito Santo, é a alma, é a vida, é a alegria. E ele vai, profetiza nos ossos. E depois que ele profetiza no osso, profetiza naquele corpo, profetiza naquela alma, Deus vai e termina o capítulo dizendo: ó meu povo, eu vou abrir vossos túmulos, eu vos farei sair deles para vos transportar à terra. É Deus mesmo que vai dando o caminho. Deus vai dar o caminho a você. Deus vai dar o itinerário a você. Mas você tem que fazer a parte que lhe cabe. Não adianta eu vir para um retiro desse, maravilhoso, rezar esses 3 dias, ficar sentado, ir para casa, voltar e não mudar nada. Porque o retiro de verdade só vai começar amanhã de tarde para vocês. Amanhã à tarde começa a missão. Eu tenho que pegar tudo isso e dizer: peraí, como é que eu vou ser a nova Dulce a partir de agora? Eu vou chegar em casa do mesmo jeito? Ou eu vou olhar para a minha família e saber que aquela família foi o melhor presente que Deus deu? Eu olho para os meus filhos hoje e eu digo, eu imagino, é Jesus que veio para mim de Jaciara. Gabriel é Jesus. Eu sou Gabriel e eu preciso que você olhe para mim como minha mãe olhava para mim. Eu preciso que você olhe para a Analice do jeito que a minha mãe olhava para mim. Claro, existem famílias que têm histórias difíceis. É para isso que precisa-se de ajuda. Isso é um outro retiro. Mas eu quero convidar você. Dá tempo rezar ou não? Dá? Eu não posso sair daqui sem a oração final. Nós precisamos fechar isso aqui. Nós precisamos ruminar isso aqui dentro de nós. Ontem eu dizia na adoração, gente, a oração é um remédio. Lá em Duquesne, quando aqueles jovens se reuniram, a renovação carismática, sabe dessa história? Se reuniram com a Pet lá, quando o Espírito Santo veio no primeiro momento com eles, naquela universidade, eles não sentiram? Eles não sentiram? Você não vai sentir nada hoje. Você não vai chorar, não vai se arrepiar, não vai se emocionar. Você vai rezar como se nada tivesse acontecendo. Mas sabe o que é que você vai ver? Que o retiro mexeu com você. Quando você vê que você fazia umas... Eita, isso aqui não condiz mais não. Esse tipo de roupa não condiz não. Esse tipo de programa. Ai não, eu estou com vontade de comer a palavra de Deus. Ai, eu estou com vontade de assistir a Canção Nova, o texto, todas as 18 horas, todo dia.
Eu me lembro que quando eu vivia em casa, a gente tinha, meus pais, eles de vez em quando tinham as discussões. E o meu maior sonho era que eles rezassem mais, que eles ficassem mais orantes. E eu rezava muito por eles. E como rezo até hoje. Só que nós crescemos, nós tivemos uma vida difícil. E quando nós crescemos, cada uma foi para o seu lugar. Eu fui para a Obra de Maria. Minha irmã foi para João Pessoa. Depois a outra ficou em casa. Depois foi embora também. E eu lembro que eles foram para a Canção Nova. Meu pai nunca rezava o texto. Eu não via ele rezar. Eu sabia que ele rezava, mas ele não sabia como. E eu lembro que eles foram para a Canção Nova. Eu acho que foi em 2000 logo no começo que a comunidade começou a fazer o Kairos lá. E já faz o quê? Já faz quase 10 anos, minha gente. Todos os dias hoje, depois daquele tempo lá, 10 anos atrás, dá 18 horas. Se manhã estiver em casa ou não, ele liga na Canção Nova, ele acende a vela e ele reza o texto. Mas eu fiz isso, eu vi isso através da oração. Eu queria falar, mas chega um momento, deixa eu dizer a vocês, que a oração, ela faz o que a palavra não faz. Talvez você não precise falar. Você precisa se ajoelhar na porta do quarto, né? Você precisa ir para a missa e comungar. Jesus, eu estou indo para a missa por essa causa, por essa pessoa. Mas Jaciara, na minha casa tem uma pessoa que está muito doente. Mas será que aquela doença é para a morte ou é para a glória de Deus? A glória de Deus é fazer com que uma Jaciara lá de Recife reze por minha causa. É fazer com que uma Dulce que eu estou conhecendo hoje reze pela minha família. Reze para Deus me dar força, para eu ter força para cuidar da minha família. A oração, ela chega onde os pés da gente não chegam. Vá ficando de pé. Junte de 3 agora. Um de frente para o outro. Vamos fazer tendas de oração. Segura na mão dessa pessoa.